Eu tenho aqui diversas contas de resultado que compõem uma DRE. Será que o ChatGPT consegue estruturar todas essas contas no formato dedutivo, apresentando subtotais para que uma DRE seja montada? É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Com base nessas 11 contas, nós vamos pedir para o ChatGPT montar a estrutura da DRE. Mas antes de a gente fazer isso, fazer uma revisão rápida sobre DRE e depois a gente monta aqui no Excel e pede para o ChatGPT montar para a gente. Então vamos lembrar que a DRE é um demonstrativo contábil que apresenta o resultado econômico, se a empresa deu lucro ou prejuízo num período, normalmente um ano, né? Com base na DRE você vê tudo o que aconteceu naquele período, ela é como se fosse um filme, diferente do balanço patrimonial, que é como se fosse uma foto. Aí a gente tem uma representação de como funciona, a gente vai ter um balanço no começo do período e um balanço no final do período. Tudo que acontece durante o ano referente à receita, custo e despesa para formar o nosso lucro é registrado na DRE. A estrutura da DRE começa da receita bruta até chegar no resultado líquido. Então ela é como se fosse um funil, funciona no sentido vertical, dedutivo, e eu vou fazendo deduções, ou seja, eu vou tirando tudo aquilo que realmente não fica com a empresa. A estrutura a gente encontra na legislação e no CPC 26 e o CPC 30, e basicamente, resumindo aqui, a gente começa com a receita bruta, eu vou realizar as deduções, que é basicamente tirar dessa receita bruta tudo aquilo que não fica com a empresa. Então eu vou tirar os abatimentos, as devoluções, os impostos que tem como base de cálculo as vendas, até eu chegar na minha receita líquida, que é o que realmente interessa, o que fica com a empresa. Dessa receita líquida a gente vai tirar o custo dos produtos vendidos ou serviços prestados, dependendo da operação da empresa, e aí eu chego no meu resultado bruto. Do meu resultado bruto eu vou tirar despesas operacionais, tudo aquilo que não é custo e são sacrifícios financeiros ligados à operação da empresa, até eu chegar no resultado antes dos efeitos financeiros, e aí eu vou ter juros positivos e negativos impactando o meu resultado. O net, o líquido entre receitas e despesas, é o que eu vou tirar do meu resultado antes dos efeitos financeiros para chegar no resultado antes dos tributos. E aí a última dedução que eu faço são os impostos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social. Então, com base nessas contas contábeis, nós vamos montar a estrutura da DRE até chegar no nosso lucro líquido. Vamos começar de todas essas contas aqui, aquela que registra a receita bruta, a primeira linha da DRE é venda de mercadorias, tudo que a empresa vendeu. Então, venda de mercadorias vai no topo e agora da venda da mercadoria eu vou tirar as deduções, tudo aquilo que não fica com a empresa das vendas efetuadas. Primeiro item que tem que vir à cabeça são os impostos. Os impostos que têm como base de cálculo a receita bruta. Então aqui eu tenho ICMS sobre vendas, eu tenho COFINS, eu tenho PIS sobre receita operacional, tudo isso aqui são deduções. E dessas receitas brutas também não ficam com a empresa abatimento sobre vendas, são descontos que eu dei para realizar aquela venda, e devoluções de vendas. Eu efetuei a venda, registrei a receita, mas o cliente acabou devolvendo o produto. Logo, eu tenho que tirar da minha receita bruta até eu chegar na minha receita líquida. Então, para facilitar a nossa estrutura, vamos colocar todos esses valores aqui como negativo. E a minha receita líquida vai ser o subtotal, a diferença. Tudo que ela vendeu e tudo que eu tive que deduzir, as deduções da minha receita bruta. Meu primeiro subtotal na DRE são as receitas líquidas. Começo com a receita bruta, tiro as deduções, chego na receita líquida. Logo abaixo da receita líquida vem o custo da mercadoria vendida. É a conta que vai deduzir a nossa receita líquida para chegar no lucro bruto, certo? O meu lucro bruto, então, vamos colocar o custo da mercadoria vendida como negativo, vai ser a diferença entre receita bruta e custo da mercadoria vendida. Já chegamos no nosso primeiro total, lucro bruto. Até aqui eu já consigo calcular a nossa margem bruta, né? Mas vamos continuar formando a nossa DRE. O que nós temos aqui? Despesas administrativas e financeiras. A DRE tem uma segregação entre o que é operacional e financeiro, então eu vou jogar aqui despesas administrativas tirando do nosso lucro bruto, o que vai me dar o meu lucro antes
de juros e impostos. Esse lucro nada mais é do que o meu lucro bruto, nesse caso aqui, menos as despesas administrativas. Lembra que dependendo do plano de contas, eu posso ter outras despesas aqui para montar a minha DRE, mas a estrutura, a lógica é essa. Depois, se é o lucro antes de juros e impostos, vamos colocar os juros e impostos, né? Então, a próxima conta que vai para cá, despesa financeira, e aí eu tenho o meu lucro antes dos impostos, que é o meu lucro antes de juros e impostos, menos as despesas financeiras. Aí eu já cheguei num subtotal de 206 mil. Veja que o sentido dedutivo da DRE está funcionando, né? A gente começou lá em 720 e vai retirando nessa estrutura. Porque fica muito mais fácil para eu poder comparar empresas. Como que está o desempenho de cada empresa, analisando o mesmo padrão, a mesma estrutura. E aí, lucro antes dos impostos, agora eu tenho os impostos incidentes sobre o lucro. Diferente dos incidentes sobre a receita bruta que vai lá em cima, a contribuição social e o imposto de renda vão lá embaixo na estrutura da DRE, chegando no nosso lucro líquido 156.651. Aqui está a nossa estrutura. Seria isso aqui que o ChatGPT tem que nos apresentar. Então vamos ver se ele consegue fazer essa tarefa. Então, vamos lá, ChatGPT na tela, vamos dar o primeiro comando. Você é um especialista em contabilidade e sabe montar a DRE, demonstração do resultado, ok? Sim, estou aqui para ajudar com isso. Se precisar ajuda para montar a DRE ou tiver alguma dúvida específica, é só me dizer como posso ajudar. Então agora a gente vai fornecer as contas contábeis para ele. Monte uma DRE com base nessas contas. E aí eu dei todas as contas misturadas, apenas o nome, então ele tem que buscar na memória dele aí a estrutura da DRE, a formatação e colocar os subtotais. Vamos fazer um teste, vamos ver o que sai. Vamos analisar o que ele fez. Começou com a receita bruta, deduções da receita bruta, devolução de vendas, abatimento de vendas e ICMS sobre vendas. Aqui ele não colocou, faltaram 2 tributos, né? O PIS e COFINS sobre receita operacional, ele colocou como despesa e ele não segregou, colocou despesa financeira e despesa administrativa tudo dentro de despesas operacionais. Então a gente vai tentar ajudá-lo a fazer a DRE da maneira correta. As contas PIS sobre receita operacional e COFINS sobre receita operacional não deveriam ser deduções da receita bruta? Vou fazer uma pergunta básica para ver o que ele entende. Vamos ver a resposta dele agora. Você está correto. Na DRE, tanto PIS quanto COFINS sobre receita operacional devem ser tratados como deduções da receita bruta e não como despesas operacionais. Vamos corrigir essa classificação. Agora ele está incluindo ali esses tributos sobre as deduções, chegando no total da dedução igual a gente calculou. Vamos esperar ele acabar. Bom, ele fez a correção, só que agora ele está considerando despesa financeira como despesa operacional. Então eu vou pedir para ele inclua na estrutura da DRE o subtotal, lucro antes de juros e impostos, e aí ele tem que saber que a receita financeira vai estar separada da administrativa, da parte operacional, para que seja destacado essa parte financeira. Vamos ver o que ele nos responde. Bom, agora ele montou a estrutura completa, demonstração do resultado corrigida e atualizada, exatamente igual nós fizemos, e aqui ele nos apresenta um resumo: receita líquida, lucro bruto, lucro operacional, resultado operacional, e lucro líquido do exercício. E aí ele fez aqui a subdivisão, acrescentou o LAGIR. Então, dando alguns toquezinhos, ele consegue fazer. Talvez se eu desse o comando inicial de como eu queria a DRE lá no começo, ele já montasse da maneira correta. Deixa eu só fazer um teste agora. Com base nessa DRE, calcule as margens bruta e líquida. Vamos ver se se a gente consegue trabalhar com essas informações, porque daí abre um leque muito bom, né, para a gente conseguir analisar empresas listadas na Bolsa de Valores. Ele nos apresenta a fórmula: lucro bruto dividido por receita líquida de vendas vezes 100,
Muito bacana essa parte. E aí já abre todo um leque para a gente começar uma nova saga aqui dentro do ChatGPT com análise das demonstrações financeiras. Agora ele vai calcular em percentuais e vai nos dar uma descrição. Se você tem interesse em continuar analisando as demonstrações financeiras e até de empresas de capital aberto, deixa nos comentários. Se esse vídeo bater uns 500 likes aí, bastante comentário, o pessoal tiver interesse, a gente começa a fazer análise das demonstrações financeiras de empresas de capital aberto aqui dentro do ChatGPT. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Por aqui eu agradeço por você ter assistido e nos vemos no próximo. Abraço!